Então, família, vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto. Uma coisa que eu vou fazer agora é inserir uma camada para fazer com que o nosso projeto possa ser possível estar nessa forma quadrada. O Lumion, infelizmente, essa versão não tem vários formatos de renderização. Temos apenas esse formato Full HD e se nós quisermos, por exemplo, imagens para colocar no Story, imagens para colocar no feed do Instagram, nós temos que utilizar alguns truques para conseguirmos renderizar nesse formato e depois recortar. Vamos colocar uma máscara, sobreposição de imagem e escolher um arquivo. Eu vou disponibilizar também esses arquivos para vocês poderem fazer a vossa importação. Eu vou escolher esse aqui, Instagram Feed, e vou abrir. Depois de abrir, verifiquem que ele praticamente inseriu exatamente na posição em que nós queremos fazer a nossa imagem, mas nem sempre isso vai acontecer. Posso dar o caso, por exemplo, que tua imagem esteja mais ou menos nessa posição, e ao inserir a imagem, tu precisas fazer alguns ajustes. E tu consegues fazer os ajustes de forma natural. Se tu vais precisar diminuir um pouquinho a distância focal, aproximar um pouquinho mais, tu tens a liberdade de fazer todos os ajustes que tu precisares para conseguires então ter o posicionamento que precisas, ok? Suponhamos que uh, ele assim está ajustado. Tu podes fazer os ajustes como quiseres. Mas eu vou eliminar esse porque eu quero trabalhar nesse. Então já temos a nossa câmera posicionada, pelo menos de uma forma prévia. Porque provavelmente depois de nós colocarmos alguns elementos, árvores e tudo mais, vamos fazer mais alguns ajustes. Então já temos esses dois efeitos colocados. Lembrar sempre que o workflow é o seguinte: a forma como nós trabalhamos para a renderização no Lumion e muitas vezes em outros tipos de programas também é o seguinte: tu importas o projeto, no caso do Lumion, importas o projeto e depois tu trabalhas já no posicionamento da câmera e depois colocas os efeitos. Por que que isso funciona melhor? Quando tu posicionas a câmera, tu já sabes exatamente quais são os elementos que vão aparecer no teu projeto. Eu vou diminuir um pouquinho a opacidade dessa máscara. Você já sabe que essa parte toda não vai aparecer. Então não nos adianta colocar, por exemplo, jardim aqui ou colocar árvores aqui. Às vezes melhor até colocar árvores aqui, nesse lado, onde ainda aparece uma pequena coluna, colocar árvores na parte de trás, até podemos colocar árvores nessa parte de frente, porque vai precisar refletir aqui no nosso vidro, ok? E uma coisa também que nós podemos fazer é colocar árvores que possam colocar sombras ou na nossa parede ou no chão, ok? Eu vou ver aqui na nossa referência. Por exemplo, aqui já consigo notar algo que podia trabalhar. Eu podia, por exemplo, colocar algumas árvores aqui que sombreassem essa parte de baixo. Porque se o nosso projeto é o objetivo que nós queremos apresentar, não podemos deixar muito enfatizado o chão e coisas do gênero, ok? E voltando aqui no nosso projeto, já conseguimos meter esses dois efeitos. O que é que nós vamos fazer agora? Antes de começarmos a editar os nossos materiais, vamos colocar os outros efeitos de iluminação. Podemos vir aqui, viemos em céus reais e escolhemos um céu. Podemos vir aqui em Clear, escolhemos por exemplo esse. Esse tem muitas nuvens, esse. Vamos fazer aqui os ajustes. Aqui na nossa referência temos um céu azul. Tem algo que eu não disse no princípio, essa imagem trabalhei um pouquinho no Photoshop para termos esse resultado que temos aqui. É bem provável que ao renderizarmos não vamos ter exatamente igual a esse resultado, mas eu vou aproximar o máximo, vou tentar tirar o render mais bonito possível para vocês conseguirem ver o potencial do Lumion, ok? Então vamos voltar aqui no Lumion. Temos esse céu, podemos fazer alguns ajustes de brilho. Ajustamos um pouquinho o brilho. E nós já sabemos que o nosso Sol está vir mais ou menos nessa posição. O que é que nós fazemos? Para evitar com que tenhamos um resultado muito diferente em termos de sombreamento, o Sol do efeito Sol também tem que estar nessa posição, ok? Vamos voltar aqui.
Nesse caso, vamos colocar o segundo efeito, que é o efeito do sol. Vamos inserir aqui o nosso sol, vamos ver aqui na primeira aba e colocamos o sol, ok? Podemos ajustar o nosso sol na posição, mais ou menos na posição daquele sol anterior do céu, ok? Aumentamos a altura e repare que já conseguimos ter mais ou menos a mesma posição. Aí nos seus reais, vou apagar, o sol está nessa direção. E se nós colocarmos o efeito do sol, também está mais ou menos nessa direção. Como o sol é bem mais forte, ele acabou basicamente ofuscando a iluminação do sol. Mas eu acho que essa iluminação já está muito bonita. Repare, é sempre importante nós verificarmos algumas questões. Nós, principalmente quando temos vários volumes na nossa fachada, precisamos enfatizar esses volumes. E como é que fazemos essa ênfase? Por intermédio da posição do sol. Por exemplo, aqui dá para perceber que aqui existe uma reentrância por causa dessa sombra que temos nesse lado. Aqui nesse volume também conseguimos perceber que aqui nós temos uma pequena reentrância por causa dessa sombra. E assim sucessivamente, dá para perceber mais ou menos o que está acontecendo aqui por causa dessa sombra. Dá para perceber que temos uma parede lá ao fundo, dá para perceber que temos uma parede lá ao fundo. São esses elementos que nós precisamos tirar partido para conseguirmos representar os volumes no nosso projeto, ok? Ok, já colocamos o efeito do sol, agora vamos colocar o efeito de sombra. Aqui no efeito de sombra, podemos diminuir o brilho, porque ah, nós temos, nós iremos criar um modo praticamente de daylight, dia ensolarado. E normalmente no dia ensolarado, a nossa sombra é muito escura e o nosso sol é muito forte. Então nós temos que colocar a sombra um pouquinho escura, ok? Vamos diminuir um pouquinho a coloração também. E vamos colocar um próximo efeito, que é o Hyperlight. O Hyperlight pode ficar mais ou menos nessa posição. Vamos colocar um terceiro efeito, que é o efeito de reflexão. Mas o efeito de reflexão ainda não vai ter muito impacto, porque ainda não editamos nenhum material. E tem uma questão também que deixa já colocar aqui antes que eu esqueça. Quando nós tivermos que começar a editar os nossos materiais, principalmente aqueles materiais que têm reflexo, é importante que tenha o globo de reflexão que fica aqui nas luzes, utilitários. Aqui nos utilitários temos o Reflection Control, que é o controle de reflexão. Dando um clique aqui, podemos colocar essa esfera aqui no centro, ok? Assim nós teremos os nossos materiais a fazerem reflexão de forma correta, ok? Vamos voltar aqui, colocar esses efeitos. Vamos acrescentar o que é que nós já temos. Já temos o Hyperlight. Vamos colocar a luz do céu. Na luz do céu diminuímos sempre a saturação e aumentamos o brilho, ok? Aqui, luz do céu em reflexões planares. Esses efeitos podemos deixar do jeito que estão. Colocamos mais outros efeitos. Aqui nessa primeira aba já temos a maior parte dos efeitos que nós precisamos. Viemos aqui na segunda aba e colocamos exposição. Na exposição, podemos deixar do jeito que está. Viemos também em aberrações cromáticas. Damos um clique nas aberrações cromáticas. Para não deixar distorcido do jeito que nós estamos a ver aqui, nós vemos aqui em dispersão, deixamos mais ou menos no princípio do D. Ok? Assim está perfeito. Voltamos aqui nos efeitos. Aqui utilizamos exposição, 2 pontos de perspectiva, aberrações cromáticas, profundidade de campo não vamos precisar utilizar. E viemos aqui na terceira aba. Aqui na terceira aba não temos nada que vamos utilizar de momento. Viemos na quarta. Tempo e clima. Aqui já utilizamos céus reais. Agora vamos utilizar precipitação. Tal como disse numa aula anterior, aqui na precipitação nós não vamos utilizar essas gotas que temos aqui. Não vamos precisar que o nosso chão esteja totalmente molhado. Então nós vamos fazer o quê? Vamos tirar o tamanho de partículas. Desaparecem todas as partículas. E vamos vir aqui em fase da precipitação. Diminuímos. A nossa ideia é apenas
deixar algumas manchas no nosso material para não parecer muito perfeito. O resto deixamos do jeito que está e viemos, procuramos outros efeitos. Névoa nesse momento não precisamos. Viemos aqui em esboço. A princípio não vamos precisar nenhum efeito. Vamos ver aqui em cores. Aqui nas cores vamos utilizar primeiro correção de cores. Aqui em correção de cores nós como vamos fazer um efeito mais daylight, vamos aumentar um pouquinho a temperatura para vir aquele amarelo do sol. Não aumentamos muito para não ficar muito amarelo, também não diminuímos. Aqui a nossa ideia é trazer um pouquinho aquele amarelo do sol. Eu acho que assim tá bom. Reparar que não estamos a colocar efeito de uma forma muito veloz, porque depois vamos ajustar com um pouquinho mais de detalhe, ok? Então não precisa se preocupar se está muito rápido. Então aumentamos aqui um pouquinho a temperatura. Viemos aqui em limite baixo. Aumentamos um pouquinho, mais ou menos aqui no centro. E na gama também aumentamos um pouquinho, ok? Para trazer um pouquinho de mais luminosidade no nosso projeto. Aqui em contraste, aumentamos de uma forma muito sutil e o resto deixamos do jeito que está, ok? Vamos aumentar mais efeito, vamos colocar aguçar. Aguçar, lembrar que é a nitidez, ok? Podemos deixar do jeito que está, porque vamos ajustar mais tarde. Vamos aumentar mais algum efeito, ofuscamento. Aqui no ofuscamento vamos deixar de forma muito sutil, ok? A princípio vamos deixar assim do jeito que está. Repare que já colocamos alguns efeitos sem muita configuração. Nós já estamos a ter uma imagem um pouquinho bonita. Nem editamos nenhum material nem nada. E vocês conseguem ver o quão veloz é colocar os efeitos do Lumion, ok? Aqui nós estamos a colocar efeito por efeito para vocês conseguirem perceber exatamente como cada efeito funciona. Como disse das outras vezes, normalmente a dificuldade que as pessoas têm de trazerem um render bom no Lumion é porque não sabem como cada efeito funciona. Isso já não vai ser problema para vocês, porque eu vou trazer efeito por efeito e vocês vão saber como cada efeito funciona. Vamos acrescentar mais alguns efeitos aqui. Já colocamos aguçar, já colocamos ofuscar e vamos vir aqui na última aba colocar print post aumentar. Vamos colocar aqui, apesar de que não vamos utilizar muito a princípio e vamos botar para renderizar e vermos algumas questões que podemos ajustar já a princípio. Vamos vir aqui em renderizar fotos, área de trabalho e vamos renderizar a nossa primeira imagem. Exercício 2.01. Vamos renderizar em JPG, ok? Guardar. Já conseguimos trazer uma imagem boa, né? Eu acho que é boa. É óbvio que nós vamos ter que trabalhar muito mais nisso aqui, mas eu acho que a nossa imagem já está a ficar interessante, ok? Temos essa imagem guardada, vou abrir aqui para ver como é que está, ok? Temos a nossa imagem, o que é que nós temos aqui? Nós temos a nossa sombra está boa. Eu acho que o Hyperlight está muito forte porque aqui tem esse castanho que está a vir aqui por intermédio desse castanho dessa parede. Mas acredito eu que quando editarmos os materiais, isso aqui vai diminuir um pouquinho. O que é que nós temos mais aqui? Que nós podemos verificar. Bom, a princípio a nossa imagem está boa. Penso eu que podemos editar os materiais para verificarmos exatamente como é que os materiais vão se comportar com esses efeitos que nós colocamos. A nossa aula fica por aqui e vemo-nos no próximo vídeo, onde vamos trabalhar com a edição dos materiais para começarmos a comparar qual vai ser o comportamento desses efeitos que nós colocamos nos nossos materiais. Se gostaste da aula, deixa um like. Se tens alguma dúvida, deixa nos comentários e subscreva no canal caso não estejas subscrito e vemo-nos na próxima aula.